noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela luz da vida, ao nosso Mestre amado Jesus, a essa legião de irmãos da espiritualidade que nos envolve, que nos intui. Hoje, Espiritismo e Religião, através do nosso irmão Wagner. Pai Celestial, creio em Deus, nosso Pai Celestial, assim na terra como nos céus, livrai-nos do mal. Santificado seja o vosso nome. Glória ao Pai, Divino Espírito Santo. Dê a nós o pão nosso de cada dia e a luz da sabedoria. Assim não cairei em novas tentações e não serei subjugado às obsessões. Eu quero seguir com a consciência tranquila na luz do amor, viver a vida. Agradeço ao Pai Celestial a vida física e espiritual. Essa ciência do amor se manifesta quando nós vamos amadurecendo a nossa condição moral, intelectual. O nosso Pai nos proporciona através de revelações. As 3 revelações e suas consequências na sociedade. Na inocência de uma criança, a alma se desperta sobre as leis da reencarnação, causa e efeito e vida eterna. As 3 revelações e suas consequências na sociedade. Abriram-se as portas da fé, do amor e da caridade. O amor que existe em mim, agradeço a Deus as 3 revelações que o Pai nos concedeu. O Pai nos concedeu os 10 mandamentos anunciados por Moisés. Alimenta a esperança, ó Pai nosso que estais nos céus, que estais nos céus. O Pai nosso que estais nos céus. A 2ª revelação anunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros e a Deus acima de tudo. Acima de tudo, Deus acima de tudo. A 3ª revelação, o Espiritismo esclarece: nascer, morrer e renascer estão nas obras de Allan Kardec.
as obras de Allan Kardec. O amor que existe em mim, agradeço a Deus as 3 revelações que o Pai nos concedeu. Boa noite a todos. Elevemos nesse instante os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos intui e nos assiste nesse instante, rogando ainda a proteção de nossa Mãe Maria e pedindo a ela que nesse instante possa, juntamente com seus servos, levar a todos os nossos irmãos do plano espiritual que partiram deste plano pela porta do suicídio, muita paz, equilíbrio e serenidade. E a nós outros encarnados, que possa derramar saúde e bênçãos de equilíbrio, de sabedoria, de perdão, de paciência, que tanto precisamos para os embates do nosso dia a dia. O tema escolhido para a noite de hoje, Espiritismo e Religião. É um tema de grande importância, ainda de grandes discussões acerca se o Espiritismo realmente é religião ou não. E nós vamos discorrer sobre esse assunto na noite de hoje. Mas iniciamos com essa frase que independe da religião de quem quer que seja. Não importa sua religião se ela te torna um ser humano melhor. Então, realmente, este é o papel de todas as religiões. Fazer com que nos tornemos seres melhores. Fazer com que nós realizemos a nossa reforma íntima para que possamos galgar patamares evolutivos a que a todos nós está reservado de acordo com os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Então, o que é o Espiritismo? Espiritismo é sinônimo de doutrina espírita. Então, todas as vezes que a gente falar em Espiritismo, nós temos que saber que isso está atrelado à doutrina espírita. E o que vem a ser essa doutrina espírita? É justamente aquela que nos foi legada pela espiritualidade maior através do nosso querido Allan Kardec, professor Hipólito Denival, que utilizou esse pseudônimo de Allan Kardec devido a uma existência sua como druida, e ele possuía esse nome. Então, para que não confundisse com as obras que ele já tinha levado a termo em Paris como educador, como professor, ele utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, todas as vezes que nós falarmos ou que ouvimos uma pessoa falar que ela é espírita, então ela professa a doutrina espírita que está capitaneada nas 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. Então nós não devemos confundir, muitas vezes as pessoas confundem espiritismo com cultos afros brasileiros. E o que vem a ser esses cultos afros brasileiros? A Umbanda, por exemplo, é um culto afro brasileiro. Então nós não devemos confundir Umbanda com outros cultos que muitas das vezes, embora espiritualistas, não estudam com profundidade o espiritismo como realmente na doutrina espírita nós o fazemos. Aqui, sem demérito a qualquer culto, a qualquer seita ou a qualquer religião. O espiritismo possui 3 faces: filosofia, a ciência e a religião. E é justamente o ponto principal, o foco nosso do estudo da noite de hoje,
que é a moral que o Cristo veio nos trazer. Então, suas práticas se baseiam no estudo das obras básicas, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Então, dentro dessas obras que nos foram legadas pela espiritualidade maior, nós encontramos as respostas para todas as nossas indagações, para todas as nossas inquietações. Embora muitas das vezes digam que o Espiritismo está ultrapassado, alguns teimam em dizer que o Espiritismo está ultrapassado, mas até hoje ninguém conseguiu derrubar, pôr por terra tudo que foi estampado na codificação por Allan Kardec. Lembrando que Allan Kardec simplesmente foi quem compilou as obras que lhes foi ditada pelos espíritos superiores. Então nós iniciamos nesse tripé, dessas três faces. Filosofia. O que é que quer dizer dentro da doutrina espírita? Significa amor à sabedoria. Consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Isso é filosofia. Então, assim, através da filosofia, nós temos uma interpretação da vida. É ela que vai responder para nós questões como: de onde eu vim? O que faço no mundo? Para onde irei depois da morte? Tudo através de uma fé raciocinada. Não é simplesmente dizer, eu vou para o céu, eu vou para o inferno porque eu creio. Mas por que é que eu vou para o céu? Por que é que eu vou para o inferno? O Espiritismo vem através dos nossos benfeitores espirituais, através de Kardec, nos mostrar que o céu e o inferno e o purgatório nada mais são do que questões de consciência. Nós, ao deixarmos essa veste carnal e retornarmos para o plano espiritual, onde está localizada a nossa verdadeira pátria, porque na realidade nós estamos aqui cumprindo uma pena. Para o Espiritismo, estamos aqui cumprindo uma pena, resgatando, expiando, cumprindo provas daquilo que nós fizemos de equivocados em vidas passadas, em vidas pretéritas. Então a filosofia nos mostra tudo isso. De onde eu vim? Nasci com um espírito simples e ignorante, como todos. Deus, diante da sua imensa misericórdia, diante da sua bondade, fez-nos todos iguais, não fez ninguém diferente. Nós é que fomos utilizando do nosso livre-arbítrio no decorrer de cada uma das nossas existências para hoje encontrarmos um patamar melhor ou pior do que outros. Deus não escolheu ninguém para vir sofrendo. Deus não escolheu ninguém para vir curtir uma felicidade maior do que outros neste plano terra. Então a filosofia vem nos responder essas questões, vem nos demonstrar por A mais B por que é que as coisas acontecem. Então nós não estamos nesse mundo de passeio. Para onde iremos depois da morte? Nós vamos nos sintonizar com os espíritos que partiram antes de nós, que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos e que comungaram dos mesmos atos que nós. Se eu só pratico bem, não é porque eu deixei a veste carnal, que eu morri, que eu vou para o inferno. Se eu só pratiquei o bem, eu vou me sintonizar com aqueles que praticaram bem. Então eu vou estar no plano espiritual, numa região cercada também por esses que, quando partiram anterior a mim, praticaram somente o bem. Aqueles que praticaram o mal por seu turno estarão também comungando da mesma opinião, dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos daqueles que só praticaram o mal. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente chama de céu e inferno em determinada religião, para nós é simplesmente questão de sintonia vibratória, onde nós vamos estagiar por determinado tempo, até que nós tenhamos condições de renascermos na carne novamente e dar prosseguimento à nossa evolução.
E a ciência? Ciência é todo conhecimento adquirido através do estudo ou da prática baseado em princípios certos. O que é que a doutrina espírita fez? Kardec, quando recebia as mensagens trazidas pela espiritualidade maior, ele utilizou-se de mais de 1000 casas espíritas, mais de 1000 médiuns esparramados por todo o mundo. É o que a gente chama de universalidade do ensino. Não foi simplesmente os médiuns do Brasil, não foram simplesmente os médicos do Japão, da Ásia, mas sim de todo o mundo. E ele foi analisando que aquilo que disseram, que os espíritos nos trouxeram no Japão, no Brasil, na América, na Ásia, na África, batia. Então tudo aquilo que batia foi compilado e até hoje a espiritualidade vem nos demonstrando dia após dia, através das mensagens desses irmãos que partiram antes de nós, que já possuem um patamar evolutivo bem maior do que o nosso, puderam trazer para Kardec. Então, no Espiritismo, porque estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Aquilo que muitas das vezes a gente chama de miraculoso, de sobrenatural, não tem nada de miraculoso, não tem nada de sobrenatural. Tudo é uma lei natural. A comunicabilidade dos espíritos que estão no plano espiritual conosco aqui na Terra não tem nada de espalhafatoso, não tem nada de sobrenatural. Tudo é regido pela lei natural. O que é que nos liga a eles? O pensamento. E é justamente através do pensamento que eles têm a possibilidade de nos dirigir às suas intenções, às suas mensagens e nos mostrar o que é que acontece no mundo espiritual. Então, a ciência estuda isto, esses fenômenos mediúnicos, demonstrando a sua razoabilidade e mostrando que não existe nada de espalhafatoso nisso, nada de sobrenatural, nada de miraculoso, que tudo está dentro da razão. Então esses são os dois primeiros tripés para a doutrina espírita, a filosofia e a ciência. E aí nós entramos na religião e nós podemos iniciar indagando: o espiritismo é religião? Porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Até hoje, dentro do movimento espírita, muito se discute se o espiritismo é religião ou não. Muitos entendem que não, pelo fato de que o espiritismo ele não preza por cultos rituais, vestes, imagens, então dogmas. Então o espiritismo não tem nada disso, não tem um chefe, ninguém é chefe de ninguém, todos nós estamos no mesmo patamar, estudando, evoluindo, uns com mais conhecimento que os outros, auxiliando aqueles mais retardatários, justamente para que nós, nessa irmandade, nós possamos dar as mãos e um ir puxando o outro nessa evolução que a cada um de nós está reservada. Então, na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor, uma religião simples, sem sacerdotes, cerimoniais e nem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, culto a imagens, velas, vestes especiais, nem manifestações exteriores. Este é o espiritismo, esta é a doutrina espírita. Então não tem nenhum ritual estabelecido dentro da doutrina espírita. Se alguma casa espírita adota ritual, se alguma casa espírita adota vestes, imagens, rituais, manifestações exteriores, ela não é da doutrina espírita. Ela pode ser uma seita,
uma casa espiritualista, mas não espírita, porque ela não está seguindo aquilo que a religião espírita, entre aspas, prega, que é justamente a transformação moral do homem através dos princípios morais que o Cristo esteve aqui há 2021 anos atrás e deixou para nós todos os ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas principalmente e o nosso semelhante como a nós mesmos. Então todas as leis estão estampadas nesses dois princípios, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante. Se nós fizermos isso, é o bastante. Como nós dissemos no começo, não importa qual seja a sua religião, se ela o transforma para ser uma pessoa melhor, ela é uma excelente religião. Então, para nós, o Espiritismo é sim uma religião, mas enquadrada nessa transformação moral do homem. Praticar o bem simples, o bem sempre, o mal jamais. É isso que o Espiritismo pede de cada um de nós, dentro dos ensinamentos do Cristo. Existem ainda, porque são resquícios que a gente traz das religiões passadas, que o Espiritismo é novo, 170 anos, vai estar 170 anos. O que ocorre? Eu, por exemplo, fui criado dentro do catolicismo e a gente vê muitas das vezes ainda o espírita chegar dentro de uma casa espírita, às vezes se ajoelhar, fazer o nome do Pai, carregar um terço no pescoço, mas o Espiritismo não prega nada disso. Fazer o nome do Pai, então não existe esses rituais, nada disso. O que nós pregamos é: fora da caridade não há salvação. E fora da caridade não há salvação é a benevolência, a indulgência, o perdão, principalmente, que foi o que os espíritos superiores nos trouxeram como definição de caridade. Então, quais são os fundamentos básicos que regem o Espiritismo? Primeiro, a existência de Deus. E acreditamos que todas as religiões pregam essa existência de um ser superior, onipotente, onipresente, onisciente, que a todos nós criou e a todos os mundos que existem. A imortalidade da alma ou do espírito. Para nós espíritas, alma enquanto nós estamos na carne, espírito quando retornamos à nossa verdadeira origem, à nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Então nós acreditamos na imortalidade do espírito. Por isso da existência, nós vamos ver da comunicabilidade. Acreditamos na reencarnação. Então esse é o fundamento básico do Espiritismo. Nós não esgotamos a nossa existência nessa presente encarnação. Nós estamos aqui de passagem, cumprindo um determinado estágio, pagando algumas expiações, cumprindo algumas provas, mas em breve nós regressaremos à pátria espiritual e depois continuaremos reencarnando até que não seja mais necessário estarmos num plano tão inferior como ainda o é o planeta Terra. A comunicabilidade dos espíritos. Então, é outro fundamento básico que nós vimos através do tripé da ciência, estuda justamente essa comunicação. Foi o que Kardec fez. Kardec era uma pessoa completamente cética, não acreditava nisso. Mas quando em Paris surgiu os fenômenos das mesas girantes, que nós já falamos aqui, ele teve a oportunidade de, como estudioso que era, ir estudar, e ele então percebeu que não havia nada de fraude, de engodo no fenômeno das mesas girantes. Atrás de um efeito inteligente tinha que haver uma causa inteligente, e essa causa inteligente eram os espíritos. A lei de causa e efeito é outro fundamento do Espiritismo. Tudo que aqui fazemos nós vamos ter que colher, ou tudo que plantamos nós teremos que colher. Se eu planto somente bondade, indulgência, benevolência, o perdão, a caridade e toda a sua inteireza, evidentemente que eu só vou colher os frutos daquilo que eu plantei. Agora, quem planta ventania,
cólico, tempestade, já diz o jargão popular. Outro fundamento do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Nós lendo engano daqueles que acreditam que somente o plano Terra encontra-se habitado. Existem vários mundos. O próprio Cristo nos disse: na casa de meu Pai existem várias moradas. E é isso que nós devemos ter a certeza, a convicção de que realmente existem outras moradas. Quando nós deixarmos de sermos materialistas, orgulhosos, presunçosos, egoístas e evoluirmos, dermos mais valor àquilo que é do Espírito, como o próprio Evangelho nos prega, aí nós vamos habitar outros mundos que não estarão mais presos a essa materialidade. Nós não teremos necessidade de nada disso que nos prende ao plano Terra. Então, o que é a casa espírita ou centro espírita? A casa espírita, ela não é igreja. A casa espírita pode ser definida como templo, lar, escola e oficina. E quais seriam as funções de cada um dessas definições? Templo, no sentido de que nela se exerce o amor e a adoração a Deus, que nós falamos que é o que nós devemos exercer. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, exercitando a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra. E aí nós vamos nos tornar sermos melhores, porque se a gente estudar, exercitar tudo isso, nós vamos amar o nosso semelhante com todos os defeitos que ele possa vir a ter. Nós vamos compreendê-lo com todas as suas mazelas como Cristo nos compreendeu. E aí nós nos tornaremos o centro. Então a casa espírita ou centro espírita é um templo nesse sentido, de adorar a Deus e de praticar todo o bem que nos for possível. É considerado lar no sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nós irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno de nossa grande família universal. É o abrigo e porto seguro. Eu sempre costumo dizer que a casa espírita ou centro espírito sério, ele está embasado em 4 pilares: no acolhimento a todos aqueles que procuram a casa em busca de amparo, de socorro, para cura, seja física, seja espiritual. Então, o primeiro, o acolhimento fraterno. O segundo, o consolo, através do Evangelho, de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. O terceiro é o esclarecimento, através das 5 obras básicas que Kardec compilou para nós, que é o que fundamenta a doutrina espírita. E, por fim, a orientação. Nós temos o nosso livre-arbítrio. A partir do momento em que somos acolhidos, consolados e esclarecidos e orientados, se nós seguimos essa orientação a partir do esclarecimento que tivemos, é livre-arbítrio nosso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas você pode procurar perfeitamente uma casa espírita, como pode procurar qualquer outro templo religioso, encontrar a cura que você buscava e depois seguir seu caminho sem necessidade, obrigatoriedade de permanecer vinculado à casa. Jesus sempre disse àqueles a quem ele atendia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então ninguém está vinculado, obrigado a permanecer numa casa religiosa após ele ter sido atendido em suas necessidades, mas que ele tenha gratidão para, não com a casa, mas para com Deus, para com Jesus, porque ele foi merecedor dessa benesse. É uma escola, pois é um local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. Ali nós estamos reunidos, irmãos de várias matizes, com todas as nossas mazelas, uns com maiores, outros com menos dificuldades,
com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa avareza, com a nossa cupidez, com a nossa inveja, com a nossa maledicência. Então nós estamos nessa escola para que a gente possa aprender, burilar, desbastar essa pedra bruta em que nós ainda nos encontramos, a fim de lapidá-la para tornar um diamante raro, para que nós possamos praticar toda a caridade que Jesus espera de nós. É uma oficina, é também, pois dentro da casa espírita se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e ofícios da prática do bem, do amor e da caridade em todas as atividades da casa, seja varrendo, auxiliando na casa, seja servindo um copo com água fluidificada, seja aplicando um passe, seja nas reuniões mediúnicas, seja cortando uma cebola, seja lavando um prato, um garfo, uma colher, lavando a cozinha após ser servido o almoço àqueles que vão à casa em busca de um prato de comida. Então, ali a gente aprende uns com os outros. Todos nós temos as nossas dificuldades e é o momento em de aprendermos com os nossos irmãos e podermos crescer juntos. Então, o que é a doutrina espírita para Kardec? O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Nós falamos no início. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Nós vimos que um dos fundamentos do espiritismo é a comunicabilidade dos espíritos. Dos espíritos que já se encontram na parte espiritual, poder comunicar-se conosco que estamos aqui no plano Terra, através dos médiuns. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O que é o Espiritismo? O livro, O que é o Espiritismo, explica isso para nós na edição de 2003, na página 12. O Espiritismo, sendo independente de toda forma de culto, não prescreve nenhum deles e não se ocupa de dogmas particulares, não é uma religião especial, porque não tem nem seus sacerdotes e nem seus templos. Então é o que a definição de religião para Kardec, porque realmente não é uma religião especial. O espiritismo não se julga, a doutrina espírita não se julga especial em nenhum sentido. Como nós dissemos e tornamos a repetir, toda religião que transforma o ser humano numa pessoa melhor, ela é a melhor religião. Então nós não temos templos, não temos sacerdotes, todos nós participamos ativamente do templo. E ele explica ainda: eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele, o Espiritismo, leva essencialmente às ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas são hesitantes. Por quê? Porque para aqueles que acreditam que o Espiritismo realmente é uma religião e fazem questão disso, para nós, essa religião é embasada nos princípios morais que o Cristo nos ensinou. Tudo aquilo que o Cristo nos ensinou é o que a doutrina espírita prega. A única diferença das demais religiões é que nós acreditamos, nem todas as religiões acreditamos na reencarnação, existem outras religiões que também acreditam, e na comunicabilidade dos espíritos. Na Revista Espírita, volume 11, num discurso de 1/11 de 1868, na Sociedade de Paris, na sessão anual comemorativa aos Dias dos Mortos, Kardec disse: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós ufanamos disso porque o Espiritismo é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos,
não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as leis da natureza. Foi o que dissemos no começo. Não existe nada de miraculoso, de espalhafatoso, de sobrenatural, quando um espírito comunica-se com um ser encarnado. Por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião? Por isso, só temos uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Revela exclusivamente uma ideia de forma, e o espiritismo não é isso. Então, por isso que, na grande maioria, entende que o espiritismo não é religião, porque nós não temos culto. Nós nos reunimos, estudamos o Evangelho, fazemos a nossa oração, fazemos as nossas preces, estudamos o Evangelho, os ensinamentos do Cristo e tentamos colocar em prática dentro das nossas capacidades evolutivas. Então não existe nenhum culto, nenhum dogma, nenhuma vela acesa, nenhum ritual. Do mesmo jeito que esse forro aqui é branco sobre essa mesa, poderia ser um forro azul, um forro preto. Da mesma forma que eu estou com a camisa azul claro, eu poderia estar com a camisa preta trabalhando. Então não tem essa, quando perguntam, você é espírita de mesa branca? Não, eu sou espírita. Eu professo a doutrina espírita, aquela que nos foi legada pelos espíritos, que Kardec codificou. Então não sou espírita nem de linha branca, nem de linha escura, nem de nada. Sou espírita e não sou espiritualista. Porque existe o espiritualista e existe o espírita. O espírita é aquele que professa a doutrina espírita, que acredita em todos aqueles fundamentos que nós acabamos de enumerar. No livro Espiritismo, Filosofia, Ciência e Religião, ditado em conjunto pelos espíritos de Camille Flammarion e Padre José de Anchieta, escrito pelo médium Nicolas Fabiano, está estampado: a religião espírita está alicerçada nos preceitos científicos e filosóficos da doutrina, as duas bases. São as suas consequências. Não possui liturgias, não tem sacerdotes, nem cânticos, batizados ou cerimônias de quaisquer natureza. Não requer a utilização de nenhuma imagem, vestimentas ou oferenda. Não requisita o uso de velas, incenso ou amuletos. Então, isso quem foi ditado pelos espíritos de Camille Flammarion e do Padre José de Anchieta. Quem recebeu essa mensagem foi o médium Nicolas Fabiano. Tudo se baseia no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e na busca do aperfeiçoamento moral, através da reforma íntima e da prática da caridade em seus mais amplos aspectos, o moral e o material, porque, como nós já dissemos, a caridade não é só a material, de dar o pão, de dar a vestimenta, o agasalho, mas principalmente a caridade moral, aquela que acolhe, que consola, que abre os braços para um abraço fraterno, que abre o coração para externar através das palavras, dos lábios, aquilo que a pessoa precisa ouvir, consolando seu coração sofrido, dolorido, muitas das vezes e principalmente pela perda de entes queridos. Então, neste segmento, a base da religião espírita está contida detalhadamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. E nada melhor do que o próprio Chico Xavier, exemplo maior para nós dentro do Espiritismo, que disse: se tivessem dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria sido espírita, teria ido para outra vertente. Mas ainda bem que o Espiritismo disse: fora da caridade não há salvação. E esse deve ser o slogan de todas as religiões. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é esta? A moral e a material, através da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. O que pensam outros autores? Carlos Embaçaí diz que o Espiritismo tem, pois, um lado religioso, visto que nele se ensina e pregam o que pregam as outras religiões. Carlos Toledo Rizzini achava, portanto, que o Espiritismo é religião somente em certo sentido, considerando o sentimento religioso ou necessidade, um estado íntimo individual,
presente mesmo nos povos primitivos. Parece mais consentâneo com sua índole declarar o Espiritismo uma religião interior, porque muitos de nós ainda está atrelado, como eu disse há pouco, às religiões do passado. Eu sou originário da religião católica, fui criado dentro do catolicismo e aos 21 anos me tornei espírita, porque dentro do espiritismo eu encontrei respostas para todas as minhas indagações que eu não encontrava em outras religiões. No livro Consolador, Emmanuel, sobre a psicografia de Chico Xavier, assim expressa: religião é sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operaram um trabalho de experimentação e do raciocínio, a lógica, a razão, a religião edifica e ilumina o quê? Os nossos sentimentos. Ela nos dá as balizas necessárias para que a gente possa continuar nessa existência sendo cada vez melhores, amando a Deus e ao nosso semelhante como a nós mesmos. As primeiras, a filosofia e a ciência, irmanam na sabedoria. A segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então é nesse sentido que se pode compreender a afirmação da Federação Espírita Brasileira no 2º Congresso Espírita Internacional Pan-Americano. No Brasil, a doutrina espírita, sem prejuízos nos seus aspectos científicos e filosóficos, é fundamentada no Evangelho de Cristo, certo de ser o Consolador prometido, de que nos falam aqueles mesmos Evangelhos. Por isso é que nós outros, que vivemos no Brasil, ligados à doutrina espírita, consideramos-la religião. Então a Federação Espírita jogou uma pá de cal sobre essa discussão, esclarecendo que, para nós espíritas, realmente o espiritismo é uma religião fundamentada nos seus aspectos científicos e filosóficos, mas e principalmente nos ensinos do Cristo. Então, o que nós podemos observar de tudo isso que nós vimos é que, dentro do movimento espírita, existem aqueles ainda que comungam da ideia, do pensamento de que o espiritismo não é religião, e aqueles que comungam ser. Mas entre o movimento espírita e a doutrina espírita, nós temos que ficar com a doutrina espírita pelo princípio da universalidade do ensino, pelo princípio da concordância com a espiritualidade e com o mundo maior. Então que Deus possa nos iluminar a cada dia, que nós possamos ser estudiosos do Evangelho todos os dias, mas principalmente e acima de tudo, que nós possamos colocar esses ensinamentos, esses aprendizados a favor de nós e principalmente do nosso semelhante. Que Deus, em sua misericórdia infinita, Jesus como governador do orbe, e esses benfeitores espirituais que velam e nos intuem, possam nos dar o equilíbrio, a sabedoria e principalmente o livre-arbítrio, para que nós possamos, com discernimento, agirmos da melhor maneira no nosso dia a dia. Que essa ciência e essa filosofia possam ser e continuar sendo os pilares necessários para que nós possamos, dentro dessa religião espírita, praticar todos os ensinamentos morais que o Cristo nos deixou. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Wagner pela luz do aprendizado. Sendo o Espiritismo a ciência do amor, enraizada na verdade, nós vamos fazer essa melodia que é o Livro dos Espíritos. O Consolador prometido
por Jesus na Bíblia Sagrada, doutrina espírita, terceira revelação revelada. Os 10 mandamentos, Moisés, o Evangelho, Jesus, a doutrina dos Espíritos, esclarece e conduz ao Pai Nosso que estais nos céus, eterno, sagrado, na sublime plenitude suprema do amor e da caridade. A maior conquista da humanidade, a vida continua, o Espiritismo faz da vossa parte, cabe à ciência fazer a sua. No livro dos Espíritos conhecereis a verdade, tudo que está oculto lhe será revelado. Aproveitem a oportunidade que a doutrina espírita lhe oferece. Estude, sua fé se fortalece. Já é chegada a hora, tudo já foi dito. Deixe o orgulho de lado, estude o livro dos Espíritos. Nós sabemos da importância da casa espírita para todos nós, mas nós temos a convicção, a certeza, embasada no Consolador prometido por Jesus, na terceira revelação do Espiritismo, por Allan Kardec, que nós estamos aqui a religar religião, religar com o nosso Pai, com Deus, com base nos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, a nossa gratidão pelo vosso amor, misericórdia e compaixão. Na casa espírita estudamos o Evangelho de Jesus, o caminho ao vosso reino de amor e luz. Na casa espírita, Jesus é o Espírito da verdade, fé, amor e caridade. Viva a vida, frequente um templo religioso. A casa espírita é uma escola para todos. Nossa gratidão pelo vosso amor, misericórdia e compaixão. Na casa espírita estudamos o Evangelho de Jesus, o caminho ao vosso reino de amor e luz.
teu Espírito